Eles os chamaram de demônios. Mas antes da queda, eles eram deuses. Antes da fogueira e da espada, eles eram os mestres dos elementos, os senhores do vento, da terra e do abismo. Antes da censura do ferro e da cruz, eles ensinavam aos homens a arte sagrada da transformação. Nesta jornada, viajaremos além do mito distorcido. Redescobriremos os daemons da Idade Média. Reviveremos o nascimento da magia cerimonial. E nas entrelinhas do esquecido, reencontraremos aquilo que nunca morreu. Tudo começa com uma pergunta simples: quem são, realmente, os demônios? Talvez a resposta nunca tenha estado nas chamas ou nas correntes. Talvez nunca tenha estado nos livros de exorcismos, nem nas palavras proibidas. Em algum momento esquecido da história, os nomes mudaram. Lúcifer, Belial, Astaroth, Azazel. Nomes riscados nas paredes do tempo, marcados pelo medo, mas sobreviventes na memória daqueles que ousaram não esquecer a sua essência. Bem-vindos a Pandaemonium. Esta não é a história que contaram a você. Esta é a história que queimaram, que enterraram. E que ainda tentam disfarçar. Mas que nunca conseguiram matar. Chamamos de demonolatria a lembrança viva dessa aliança ancestral. Mas o que é isso, afinal? Um bando de rebeldes sem causa adoradores do diabo? Ou talvez um grupinho de magos trevosos que se borram de medo de barata, mas invocam Lúcifer à meia-noite com velas aromáticas e um Wi-Fi estável? Ah, já sei. Somos aliens. Mais precisamente, répteis de outra galáxia que devoram criancinhas no café da manhã? Bom, não é bem assim. Mas vamos falar sério agora. Se quisermos entender o que é essa tal de demonolatria, podemos simplesmente fazer o que todo mundo faz: perguntar ao Google. E o Google responde: demonolatria é a adoração ou culto aos demônios. É uma prática associada à magia negra e ao satanismo, onde os demônios são vistos como entidades poderosas e são adorados ou invocados para atingir certos objetivos, como poder, riquezas ou vingança. Envolve rituais, oferendas, invocações e o uso de magia para manipular forças sobrenaturais. Trata-se de uma prática controversa, não reconhecida pela maioria das religiões tradicionais, e que pode ser perigosa devido à sua natureza obscura e potencialmente destrutiva. Em resumo, uma prática religiosa e mágica voltada à invocação de demônios para fins específicos, comumente associada ao satanismo e à magia negra. Pronto. Resumo feito, vídeo encerrado, missão cumprida, certo? Errado. Primeiro, sim. Essa definição é tecnicamente correta. Se estivéssemos dentro de um roteiro novo do Jordan Peele ou de um plot twist do Shyamalan. Mas, para realmente entender o que é isso, precisamos ir direto ao ponto, ao centro da coisa toda. E o centro da coisa toda é... demônios, claro, isso mesmo. Mas a pergunta que fica é: o que é de fato um demônio? Vamos focar nisso primeiro. A palavra demônio vem do grego antigo, daimon, que, literalmente, significa espírito. Do grego antigo, daimon. Originalmente, essa palavra não tinha qualquer relação com o mal ou com corrupção. Daimons eram considerados potências invisíveis, forças que transitavam entre o mundo material e o espiritual. Eles eram mediadores, nem completamente divinos, nem meramente humanos. Para os filósofos gregos, como Sócrates, o daimon
Era um gênio pessoal, uma consciência externa que orientava o indivíduo rumo ao seu destino, à sua verdadeira natureza. Platão os via como entidades intermediárias, habitando o espaço entre deuses e homens. Nem deuses supremos, nem bestas inferiores, mas algo no meio do caminho, uma terceira via de existência. Na cultura helênica, cada pessoa nascia com um daimon. Ele representava o verdadeiro ser do indivíduo, sua missão, seu talento, seu propósito oculto. Eles não eram uma ameaça. Pelo contrário, eram aquilo que nos conectava ao cosmos. Agora você talvez esteja pensando: ah, claro, mais uma dessas histórias sobre daimons gregos. Calma, cara pálida. A coisa é mais profunda do que parece. Os gregos falavam dos daimons como espíritos intermediários, forças que habitavam o limiar entre o divino e o humano. Nem anjos, nem monstros. Simplesmente presenças invisíveis que podiam inspirar ou desviar o destino dos homens. Mas a Grécia não foi o único lugar onde essas presenças caminharam. No mundo antigo, nas paisagens secas e duras onde nasceram as tradições hebraicas, existiam os Shedim. Eram espíritos que vagavam por terras devastadas, ruínas esquecidas e cavernas profundas. Mas olha só, cara pálida, nem mesmo esses seres eram considerados demônios no sentido cristão. Eram forças da natureza, imprevisíveis, poderosas e antigas. Às vezes traziam doença e loucura, em outras, eram apenas guardiões de lugares esquecidos. Muitas culturas enxergavam esses seres da mesma forma que os antigos gregos viam os daimones. Então estamos falando da mesma coisa? Duas classes de seres com funções semelhantes? Pode ser. Para muitos, sim, é tudo uma coisa só. Mas, na minha opinião, há uma diferença. Por exemplo, a serpente do Jardim do Éden. Para mim, aquilo é um Shedim, não um daimon. E aqui, me refiro diretamente ao conceito do daimon grego. Ambos eram vistos como entidades intermediárias, seres que podiam tanto trazer fartura quanto miséria. Não eram essencialmente bons ou maus. Eram potências. Forças atuando entre mundos. Algumas tradições sugerem que os Shedim eram deuses menores. E não, eles não eram demônios. Pelo menos não como o cristianismo os definiria mais tarde. E não estou tirando isso do nada. Olha só o que está escrito no Talmud babilônico, Tratado Hadigá. De 3 maneiras eles são como os anjos ministradores. Eles têm asas, voam de um extremo ao outro do mundo e sabem o que será no futuro. E de 3 maneiras, são como os humanos. Eles comem, bebem, se multiplicam e morrem. Sim, eles almoçam. E, inclusive, se tiver uma oferenda por aí, eu aceito. Brincadeira. Mas voltando. Os Shedim aparecem na Tanakh e na mitologia judaica como espíritos, às vezes chamados de demônios. Só que esse rótulo pode confundir. Eles não são demônios no sentido cristão, como agentes do mal absoluto. Na verdade, assim como os daimones gregos, os Shedim têm um papel ambíguo. A própria palavra Shedim pode ser traduzida como agir com violência, o que os liga a forças do caos. Mas isso não significa que sejam essencialmente negativos. Eles representam aquilo que escapa à ordem, que desafia o controle, mas não necessariamente aquilo que destrói. Por exemplo, há quem diga que, para fugir de Xerxes, o rei da Pérsia, a Shekinah, trocou a rainha Esther por uma Shedá, uma fêmea Shedim. E para os teóricos religiosos de plantão, calma. Vamos aprender com os daimons primeiro. A Shekinah
É equivalente ao que muitos chamariam de Espírito Santo. E não estamos falando de pombas aqui. A Shekinah é a presença divina de Deus na humanidade. E quando eu digo Deus nesse contexto, não estou falando de Yaldabaoth. Estou falando da emanação feminina do Tetragramaton no mundo. Mais precisamente, daquilo que habitava o Templo de Jerusalém. Entenderam ou não? Isso aqui está bem além dos recônditos religiosos usuais. Templo de Jerusalém. Salomão usando 72 demônios para construir o Templo de Deus. O mesmo templo onde a Shekinah viria a habitar. Mas disso ninguém fala, né? Pois é. Voltando a Esther. A história diz que a Shekinah escondeu a rainha e colocou uma Shedah em seu lugar. Isso, cara pálida, significa que a rainha, inspirada divinamente, invocou uma Shedim para escapar de Xerxes. Simples assim. E tem mais. Lembra da Sara no livro de Tobias? Aquela que teve 7 maridos mortos por Asmodeus antes de finalmente se casar? Pois é. Só que ela não se casou com qualquer um. Ela se casou com Tobias, que estava acompanhado do arcanjo Rafael. Conveniente, não? Afinal, Tobias estava com Rafael, o que lhe permitiu controlar Asmodeus. Ou seja, a união da luz com a sombra, a ordem sobre o caos. Para controlar o instinto caótico, o iniciado deve primeiro enfrentar suas próprias trevas internas, encarar seus próprios demônios. O que alguns chamariam de o caminho pelo Leviatã. Ou, se preferir, o trajeto através das cascas da árvore da morte, as clifas, a contraparte sombria da árvore da vida. Um caminho onde a iluminação não se alcança pela negação das sombras, mas por atravessá-las. O último estágio da árvore da vida na Cabala é a Sefirá chamada Malkut, que significa reino. Este é o nosso mundo. Malkut representa o plano físico, a realidade manifesta, o ponto onde toda a energia das esferas superiores se concretiza. É o corpo, a matéria, a noite, a lua. É o início da subida e o fim da descida. O ponto de partida do iniciado, e também o lugar onde a energia divina toca a realidade humana. A Shekinah, princípio feminino e receptivo, é identificada com Malkut. Ela é a noiva, que aguarda a união com o divino. Já as Clifots são o reflexo sombrio dessa estrutura. Não são o mal absoluto, como dizem as religiões moralistas, mas a sombra espelhada da criação. São energia mal canalizada, vazia ou caótica. E é importante, não entenda isso como maldade no sentido humano. Enquanto as Sefirot transmitem luz, ordem e harmonia, as clifas representam o caos, o ruído, o excesso, o resíduo. São conchas vazias, fragmentos que restaram da criação. Lembra que eu falei que Shedim também pode significar agir com violência ou destruir? Isso não quer dizer que sejam malignos. É só o símbolo do poder bruto, indomado, o lado selvagem da energia criativa. Assim como nós temos nossos mitos, o Jardim do Éden, a criação, as profecias, os Shedim também têm os deles. Para eles, são isso mesmo, o espelho num quarto escuro da criação. Os mundos que ficaram para trás. Na tradição judaica, há um detalhe curioso no Gênesis. Deus cria o homem e a mulher à sua imagem no 6º dia. Mas depois, mais adiante, Adão é moldado com barro. Parece fora de ordem, né? A explicação mística é que, nesse intervalo, Deus começou a formar os corpos dos Shedim, mas não terminou. Ele os deixou inacabados de propósito, como se dissesse: nem tudo precisa estar completo. Eles são seres intermediários. E aí entra de novo o tema central, a união entre luz e sombra.
A criação só se torna completa quando entendemos as duas faces, Yin e Yang, ordem e caos. A verdadeira criação nasce do equilíbrio entre essas forças. No ocultismo, especialmente na cabala hermética e na magia do caos, as clifas não são evitadas. Pelo contrário, elas são estudadas, exploradas, atravessadas. Representam os nossos bloqueios, traumas, vícios, medos. Mas também são portais de força bruta, de poder primal. Descer as clifas é o espelho invertido da subida por Malkuth. É a jornada pela sombra, a iniciação ao contrário, onde o ego é queimado para que o real possa ser tocado. Para que depois se possa ascender ao todo, o sem fim, o inominável. Assim como Malkuth é o início da subida, a entrada nas Clifot representa o espelho escuro da iluminação. E esse caminho, tanto um quanto o outro, só pode ser trilhado com a noiva. Sim, estou falando da Shekinah. Pode doer ouvir isso, especialmente para quem está acostumado com a linguagem tradicional. Eu sei, mas vem comigo. Vamos fazer um exercício mental. Na Cabala, a Shekinah é a presença imanente de Deus no mundo. É a luz que habita, o aspecto feminino e receptivo da divindade, geralmente associada a Malkuth, o plano material. Ela é a fagulha divina que ainda resta neste mundo, depois da quebra dos vasos, o Shevirat HaKelim, aquele evento que espalhou a luz e deixou partes dela oculta nas cascas, nas Clifot. A Shekinah exilada é essa luz perdida no mundo material, esperando ser reunida ao divino por meio da elevação. Ela está presente justamente na queda, no exílio, e espera pelos iniciados que farão o caminho de volta. Ora, isso te lembra o quê? Acho que por aqui podemos encerrar esse trecho. Ah, antes que eu me esqueça, em outra tradição, um nome que corresponde a Shekinah é Sofia, o princípio da sabedoria na gnose. E vale lembrar, Shekinah significa literalmente assentamento.